O Irã não está mais sozinho em um eventual conflito contra os Estados Unidos. A mídia Reuters compartilha que Irã e China estão muito próximos do acerto de uma comercialização de mísseis de cruzeiro antinavio, os CM-302, mísseis supersônicos com alcance de 290 quilômetros e que têm grandes chances sim de ameaçar as forças navais americanas. Além disso, acordos e contratos firmados com os russos podem garantir uma sobrevida e uma capacidade militar mais importante para os uranianos, que sim, são um país muito poderoso do ponto de vista regional. Até por isso, os americanos vão aumentando suas posições militares no Oriente Médio, dispuseram recentemente caças F-22 para o território de Israel e o Trump disse no seu discurso ali à nação que o Irã planeja não só o seu programa nuclear para fins bélicos, mas sim o desenvolvimento de mísseis com capacidade de atingir os Estados Unidos. Será que é verdadeira essa afirmação do Trump? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês um recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a Reuters, ela compartilhou uma notícia bem importante, ouvindo informantes tanto do Irã como também da China, que os dois países estão prestes a fechar um grande acordo comercial militar, além de outros que já foram fechados no passado, além também de exercícios conjuntos que já foram realizados por China, Rússia e Irã. Esse acordo ele prevê a venda de mísseis de cruzeiro antinavio CM-302, que são mísseis supersônicos que têm um alcance de 290 quilômetros, tem a capacidade, né, de escapar de defesas, justamente pelos seus voos baixos, pela alta velocidade, atinge a velocidade Mach 3, que é cerca aí de 3.700 km por hora, e com certeza ameaça todas as forças navais posicionadas próximas ali do Golfo Pérsico. Lembrando que o Irã, não sou eu que estou falando, o próprio Ayatollah Khamenei falou sobre isso, tem capacidade sim, de caso se sinta ameaçado, atingir e afundar o porta-aviões dos Estados Unidos, seja o USS Abraham Lincoln ou talvez até o Gerald, né, o Gerald Ford, que está se aproximando ali da região de Israel. Professor, isso é verdade? Poxa, o que isso representa, né? Então, na verdade, que é verdade, isso é categórico, porque nem China nem Irã negam esse assunto. E, aliás, não estava proibido a comercialização desse tipo de artefato. Hoje, teoricamente, está. Por quê? Nós tivemos, a partir de 2006, algumas sanções que foram aplicadas contra o Irã pela ONU, isso liderado pelos Estados Unidos, por alegações que o Irã estava enriquecendo urânio acima do permitido, só que, a partir do acordo firmado entre Obama e o Irã em 2015, Estados Unidos e Irã, com a participação de outros países, essas sanções contra o Irã, elas caíram. O problema é que por falta de uma negociação, na verdade por falta de conclusão, né, de uma negociação, nós tivemos a volta, agora em setembro de 2025, dessas sanções praticadas pela ONU. Ou seja, a China, se respeitasse os princípios da ONU, não teria o direito de comercializar esses mísseis de cruzeiro com o território do Irã. Agora, convenhamos que cada vez menos, não só pela China, mas pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela União Europeia, por qualquer país, a ONU vem sendo respeitada. Então, não acho eu que eventuais sanções aplicadas pela ONU contra o Irã vão fazer com que a China não negocie algum tipo de artefato militar. Essas negociações, elas datam de 2 anos, não são negociações recentes, mas elas se aprofundaram e aceleraram bastante desde o ano passado.
desde a Guerra dos 12 Dias, quando tanto Israel quanto os Estados Unidos atacaram posições no território iraniano, em Isfahan, em Natanz e outras posições ali, que, segundo os Estados Unidos, eu sempre coloco supostamente, porque até informações do Pentágono vazaram que não confirmam essas questões, que o programa nuclear iraniano tinha sido obliterado. Cara, se o programa nuclear iraniano foi obliterado, convenhamos que em menos de um ano eles já conseguiram reconstruir esse programa nuclear, sendo que Israel matou os principais cientistas, sendo que as instalações nucleares super preparadas, ali subterrâneas, que os bombardeiros americanos supostamente destruíram, tudo aquilo já foi recuperado? O Irã já é uma ameaça nuclear novamente? São informações que parecem um pouco discrepantes, né? Mas enfim. Hã, e desde aquele momento, Irã e China já voltaram, ou pelo menos aproximaram ali a aceleração dessas propostas. Quando Irã foi confrontado sobre essas informações, respondeu meio que tergiversando. Falou assim: realmente nós temos acordos militares, parcerias militares com uma série de aliados. Acho que mais do que nunca está na hora dos aliados regionais cumprirem as suas promessas. Os acordos militares têm que passar a valer. Não confirmou que esses mísseis estão vindo agora, mas também não falou que não. E falou que beleza, tem informações, né, tem compartilhamentos militares e que isso pode acontecer nesse momento. Vale lembrar que o Irã ele não negocia somente esses mísseis de cruzeiro marítimos, que pelos próprios analistas da própria inteligência de Israel, hein, não sou eu que estou falando, podem mudar o equilíbrio do jogo, é muito difícil interceptar esse tipo de míssil, isso pode ameaçar as embarcações americanas, mas o Irã também está comprando sistemas chineses de superficiar, por exemplo, armas antibalísticas e antissatélites também. Lembrando que Rússia e Irã fecharam no ano passado um acordo de cerca de 500 milhões de euros, que fala também de mísseis avançados disparados por ombro. São inicialmente 500 unidades de lançadores e cerca de 3.500 unidades de explosivos, de munições, de inventário que podem ser utilizados nesse conflito. Lembrando que o Irã, mesmo sem esses acordos, já não é qualquer país. Estamos falando de um território 4 vezes maior que o Iraque, estamos falando de um país que se prepara para a guerra há muito tempo, que tem o exército convencional, que tem a guarda revolucionária iraniana e que tem mísseis, sim, com grande capacidade. Tem sistemas de defesa, que foram desarmados, grande parte aí por Israel na Guerra dos 12 Dias, é verdade. Não estou falando que eles são mais poderosos que os Estados Unidos, mas com certeza existem dificuldades geográficas, limitações técnicas, limitações militares. E agora até parceria com a China, que pode dificultar um possível ataque dos Estados Unidos contra o Irã. Nós teremos, recentemente, agora na quinta-feira, né? Negociações que acontecerão em Genebra, mais uma rodada, a terceira rodada de negociações, e o Irã fala que está disposto até a abrir mão do seu programa nuclear de enriquecimento limitado, claro. O Irã fala que pode limitar o programa nuclear, mas tem que ter para fins civis, até porque o Irã é signatário do TNP e o Tratado de Não Proliferação ele garante o enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Só que os Estados Unidos aparentemente não estão muito dispostos ou não acreditam muito nessa possibilidade de acordo. E por que eu falo isso? Pela quantidade de equipamento militar posicionado no Oriente Médio. É a maior mobilização desde 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque para tirar ali o Saddam Hussein. Pô, agora vai ter 2 porta-aviões para só fazer ameaça contra o Irã? Para só ser uma tática de dissuasão contra o Irã? Esse monte de equipamento militar posicionado, pessoas de elite ali, militares de elite, para ameaçar o Irã, é muito difícil, né? Pensar que isso seja verdade. Mas enfim, nós tivemos mais algumas notícias também, como os americanos, confirmando o envio de caças F-22 para Israel, que são caças de quinta geração, tecnologia de baixa detecção por radar e, além de tudo, podem atacar tanto alvos aéreos como também alvos terrestres. Além disso, a gente tem 2 grupos de ataques de porta-aviões e, nas bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio, mais militares posicionados. Na Jordânia, por exemplo, cerca de 60 caças. Outras bases militares, a de Al-Udeid, por exemplo, também com equipamentos, pessoal norte-americano. Os Estados Unidos têm capacidade naquela região. Professor, então os americanos farão esse ataque? O Trump dá informações dúbias. Ontem, por exemplo, na declaração que ele deu para a declaração ali de Estado, né, que ele deu, que foi a mais longa, inclusive, da história recente dos Estados Unidos, o Trump deixou muito claro que hoje o Irã eles já desenvolveram mísseis capazes de ameaçar a Europa e as nossas bases no exterior.
hoje trabalham para construir mísseis que atingirão os Estados Unidos. Minha preferência é resolver esse problema na diplomacia. Mas uma coisa é certa: eu, Estados Unidos, jamais permitirei que o maior patrocinador do terrorismo internacional tenha acesso às armas nucleares. Percebam que o Trump está falando não só de impedir o enriquecimento de urânio, mas também impedir que o Irã tenha direito a ter mísseis. Cara, assim, pelo que a gente tem conhecimento, claro, os mísseis que o Irã tem são sim de alta capacidade, alguns de longo alcance, pode atingir bases americanas no Oriente Médio. Agora, para ter um míssil que tenha a capacidade de chegar nos Estados Unidos, aparentemente não tem nenhum plano do Irã nesse sentido. E mais uma vez reforço, o Irã está disposto, nas palavras do Irã, a ter vistorias internacionais da ONU para limitar o enriquecimento de urânio para fins civis. O Irã respondeu a isso e garantiu que o Trump hoje trabalha em uma campanha de desinformação com inspirações em Goebbels, que foi o ministro da propaganda ali do bigodinho austríaco. Tudo que estão alegando sobre o programa nuclear, nossos mísseis balísticos e números de vítimas nos protestos é mentira, é campanha de desinformação para justificar um possível ataque. Quando a gente fala dos interesses chineses e um acordo com o Irã, é claro que a primeira coisa que vem à mente é um comércio direto. O Irã não é qualquer país, o Irã tem muito petróleo, o Irã tem muito gás, é um país extremamente populoso, é uma potência regional, e tem um alinhamento com o Irã, interessa aos anseios chineses de aumentar suas operações no Oriente Médio. A China, recentemente, conseguiu reaproximar a Arábia Saudita e Irã, por exemplo, que voltaram a ter relações diplomáticas. A China conseguiu receber líderes de vários diferentes grupos palestinos, do Fatah, da ANP, do Hamas, da Jihad Islâmica, para tentar coordenar algum tipo de resposta conjunta para a criação do Estado palestino. Ou seja, a China está querendo crescer a sua influência geopolítica regional. É importante. Mas tem outro ponto também. Se vocês observarem, os Estados Unidos já divulgaram em vários documentos que o principal inimigo geopolítico são os chineses. Quando a gente fala de Cuba, é um aliado da China. Quando a gente fala da Venezuela, exportava grande parte dos combustíveis para a China. Agora, com a possível troca do regime iraniano, isso vai afetar bastante os negócios com a China. Entende? Ou seja, a China, ela também se vê um pouco encurralada, porque a China não tem uma tradição, excetuando ali no mar da China Meridional, de participar de grandes guerras, conflitos internacionais. Cara, fora algumas acusações que a Ucrânia faz, que a China fica vendendo material de uso duplo para a Rússia, cara, convenhamos que a China fechou um acordo energético com a Ucrânia no passado recente, assim como fecha também acordos comerciais com a Rússia. A China não participa muito de guerra de terceiros, né? Pelo menos assim que a gente saiba oficialmente falando, como os americanos, os russos sempre o fazem. Mas essas ações americanas contra aliados chineses aparentemente estão incomodando um pouco, porque pode limitar acesso a uma coisa que é essencial para um país que cresce tanto economicamente, tanto baseado em produção, que é combustível, limitando o acesso a parceiros estratégicos como Irã e, por exemplo, a Venezuela. Será, galera, que a China vai começar a participar mais ativamente desse conflito em favor dos iranianos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.